Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 27 até o verso 31. O texto sagrado diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O apóstolo Paulo, dentro do contexto da ceia do Senhor, e não é sobre isso que eu vou pregar, ele introduz um elemento que para mim é algo central quando falamos numa perspectiva correta que nós precisamos ter de vida cristã. Antes de explorar a definição do que é esse elemento, eu quero começar destacando que no plano espiritual, nossas práticas normalmente não são consideradas neutras. Muitas vezes, até quando alguém faz a coisa certa, ele pode fazer da forma errada. O certo nem sempre é determinado apenas pelo que se faz, mas muitas vezes pelo como se faz. E a ceia é um ato que ela não é neutro. Ou ela abençoa, ou ela pode trazer juízo e maldição. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, o apóstolo Paulo se refere-se ao cálice. No capítulo anterior ele já estava introduzindo o assunto da ceia. Ele se refere ao cálice chamando de cálice da bênção. Não teria esse adjetivo se nós não fôssemos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Ainda que os elementos não se transformem, que nós não creamos na transubstanciação, nós comungamos com o corpo e com o sangue de Jesus no plano espiritual. Como não ser abençoado com isso? Mas o mesmo evento que pode ser bênção, Paulo diz para aquele que não se examina e não participa da forma correta, ele diz, ele acaba comendo e bebendo juízo para si. Que tipo de juízo ele está mencionando especificamente no texto? Na sequência ele vai dizer: é por isso que há entre vós, versículo 30, há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Nós sabemos que o plano de Deus, olhando de forma genérica as declarações das Escrituras, é que nós possamos ter saúde e cura. E Paulo está mencionando que alguns deles estavam fracos, estavam doentes, e quando ele fala muitos que dormem, ele não está falando de gente que ficava muito tempo na cama. Ele está usando alegoria para pessoas que experimentaram morte prematura. Por que nós vamos classificar como morte prematura? Porque apenas morrer é a realidade de todos nós, não importa o quão abençoada seja a sua vida, é aquilo que vai acontecer com todo mundo. Então ele está falando de pessoas que estavam sendo julgadas. Como sabemos disso? Além dele dizer que come e bebe juízo, ele na sequência diz no verso 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, o fato de muitos estarem fracos, doentes e com morte prematura, era parte de um juízo que acontecia, que não seria necessário se eles tivessem se julgado a si mesmo e não cometido o erro que cometeram. Nós precisamos entender que para que eu e você possamos viver a plenitude da bênção de Deus, não basta apenas estar no lugar onde posicionalmente a gente tenha promessas e direitos em Cristo. Nós precisamos andar de forma correta para acessar a plenitude da bênção de Deus sobre nós. E muitas pessoas não estão vivendo o que deveriam na área da saúde, em outras áreas da sua própria vida. Vamos incluir condição familiar, financeira, o leque de possibilidades aqui é abrangente, embora Paulo concentrou-se no elemento da saúde. Ultimamente, falando sobre o cuidado do corpo, eu tenho dito que muita gente está fraca, doente, porque não está julgando a forma de viver. Mas normalmente eu uso essa declaração para falar da aplicação do cuidado e não da negligência em relação a leis naturais. Mas a quebra de princípios espirituais também pode sabotar a nossa saúde, trazendo esse tipo de julgamento. E eu e você precisamos entender que nem sempre o pecado é a causa da enfermidade, mas muitas vezes a Bíblia admite a possibilidade de uma coisa estar ligada à outra. Você vai ver pessoas que Jesus curou dizendo: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está dizendo? O que aconteceu foi por causa de pecado. Se pecar mais, vai ter mais problema do que já teve. No livro de Tiago, quando ele fala sobre orar com os enfermos, chamando os presbíteros da igreja para ungir com óleo, ele diz assim:
o enfermo será curado. E se houver cometido pecado, serão perdoados. E se houver cometido pecado, não é como, olha, pode ser que alguém de vez em quando pecamos, e nós sabemos que a probabilidade de tropeço é bem mais frequente. Mas ele está relacionando o pecado com a enfermidade. E está dizendo que Deus não ia tirar apenas o sintoma, a consequência, ele ia mexer na causa do problema. Então, equivocado é quando alguns, no estilo dos amigos de Jó, querem fazer a análise inversa. Sempre que tem alguém enfermo, a pessoa quer tentar trazer alguma garantia de que a origem é pecado. Nem sempre. Nós podemos ter quebra de leis naturais, nós podemos ter também quebra de leis espirituais, nós podemos ter situações a mais, mas a Bíblia também trata dessa possibilidade de que essa quebra de princípios espirituais traga consequências. Muitas vezes é uma porta aberta e outras vezes é juízo acontecendo. E se isso pode ser prevenido, porque quando ele diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, e a razão dele estar trazendo todo esse ensino é para que as pessoas não tropecem, então nós precisamos entender qual é o cerne da questão. Onde eles estavam errando? O apóstolo Paulo diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é a chave, é o ponto central aqui. E é esse o assunto da nossa conversa hoje. O tema da minha mensagem hoje é discernindo o corpo de Cristo, né? Nossas preocupações, eu quero insistir nisso, não deve ser apenas em fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa do jeito certo. E não importa se o assunto é a ceia do Senhor, porque o que eu quero te mostrar é que o que está por trás dessa declaração de Paulo não se limita apenas à maneira de praticar a ceia do Senhor, mas a toda a vida cristã de uma forma geral. O que é discernir o corpo. Então aqui nós temos um conceito muito específico, né? Ele está falando sobre discernir o corpo de Cristo. E é uma forma que o apóstolo Paulo usa para fazer uma alusão do quê? Da igreja, que como veremos é chamado nas escrituras de o corpo de Cristo. Por que Paulo está falando que eles não estavam discernindo o corpo? Nós temos um problema relacional acontecendo. Para que a gente entenda melhor os versos 27 a 31 que a gente leu de 1 Coríntios 11, é importante que a gente volte um pouco o contexto para entender por que Paulo está ensinando o que ele está ensinando. Então, no verso 17 de 1 Coríntios 11, o apóstolo diz assim, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Não quer dizer que Paulo não podia elogiá-los em nada, a epístola está cheia de elogios, mas está dizendo, nesse assunto, não dá para elogiar vocês. Porque vocês não reúnem para melhor, vocês reúnem para pior. Ou seja, além de não estarem sendo edificados, aperfeiçoados, acrescentados, a reunião de vocês só está sabotando vocês em relação ao que poderiam experimentar em Deus. O que está acontecendo? Paulo vai no ponto. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Paulo vai abordar o assunto da ceia, mas está dizendo que o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. A explicação, verso 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus em vergonhos que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso, certamente não posso elogiá-los. Aqui o pai está botando ordem na casa e corrigindo os filhos, e ele vai tratar de um ponto que eu e você precisamos compreender, inclusive com uma lente cultural. Hoje a gente fala na ceia do Senhor, a gente pensa na experiência que temos, normalmente uma vez por mês, o primeiro domingo do mês, né? Que é um pedacinho de nada de pão e um cálicezinho que só não é menor porque é quase impossível fazer menor. Porque a gente pensa no elemento prático. Eu lembro quando criança eu ficava frustrado. Eu falava pro meu pai, por que tem que ser tão pequeno? Né? E ele citava uma parte do texto de Paulo, quem tem fome come em casa, né? Mas eu ficava frustrado, quer dizer, a gente espera um mês para um negócio tão pequenininho desse, né? Mas meu pai dizia, olha, nós fazemos isso em caráter simbólico hoje, com a quantidade de pessoas, não dá para fazer do jeito que eles faziam. E foi meu pai quem abriu os meus olhos para entender o jeito que eles faziam. Quando Judas escreve e ele fala sobre os vossos ágapes, que muitas traduções modernas já foram para a expressão festas de amor, o que eram os ágapes ou as festas de amor? Os crentes se reuniam para comer junto.
não apenas pelo propósito da refeição, mas ao decidir ter a refeição junto, o propósito era ter comunhão. Então vale lembrar que a primeira ceia celebrada por Jesus diante dos seus discípulos, ela na verdade acontece numa outra ceia. Que ceia era essa? A ceia de Páscoa. A ceia de Páscoa, pela determinação da lei de Moisés, ela não tinha só o pão e o vinho. Era uma refeição completa. Tinha proteína, a carne do cordeiro assado estava lá, tinha fibras, saladas, ervas amargas estavam lá, e entre os elementos que se comiam havia o pão, né, para se comer, e o vinho para se beber. Jesus destaca dois elementos de uma refeição que é maior do que aquilo. E ele diz: todas as vezes que vocês consumirem esses dois elementos, não significa que a gente só possa fazer a ceia com esses dois e nada mais presente, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, culturalmente, quando você olha para a história da igreja, eles faziam refeições juntos. Mas Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo não dá para chamar da ceia do Senhor, porque vocês não esperam uns pelos outros. Cada um começa a comer antecipadamente sua própria ceia. E Paulo está dizendo: tem gente com fome. Quando ele faz a pergunta no verso 22, será que vocês envergonham os que nada têm? Tinha gente que não tinha comida para levar para essas reuniões. Mas ele não apenas não ficaria sem comer, como teria o privilégio de comer com o restante da família em Cristo. Mas como cada um comia sua própria, quem não tinha passava fome. E outro estava abusando, a ponto de Paulo falar que beberam tanto vinho que ficaram embriagados, o que nunca aconteceria se fosse só o cálicezinho do tamanho do suco de uva que a gente toma. Então, nesse contexto de desordem, que Paulo está falando, vocês não estão discernindo o corpo. Ele está falando do quê? Da igreja. Ele está falando de uma maneira correta de relacionar com as pessoas. Quando ele diz, vocês menosprezam a igreja de Deus, é que essa atitude de falhar com os irmãos é falhar para com o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz, não discernir o corpo é a chave do problema de vocês. Mas como eu disse, esse assunto não se limita a ceia. Na verdade, nós temos uma premissa que deveria alinhar toda a forma de eu e você vivemos a vida cristã, que é discernir a pessoa de Jesus por trás de tudo. Não só quando temos reuniões na igreja, relacionamentos com os irmãos, mas por trás de tudo, absolutamente tudo que eu e você fazemos. Nós precisamos entender que a tônica do Novo Testamento aponta que o cristão tem que fazer pensando o tempo todo: o que eu faço é para Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, eu vou ler do verso 22 ao 24. Servos, obedeçam tudo aos seus senhores aqui na terra. Fazer uma pausa. Servo aqui é escravos. Obedeça seus senhores é o amo, o dono, o proprietário de vocês. A gente pensa que muitas vezes já é um desafio você tentar praticar os princípios que Deus pede para nós dentro do contexto da família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem o seu marido. Como fala, pastor, mas é difícil. Eu digo, numa relação que vocês entraram por que quiserem, por amor. Imagina um escravo que não tinha a menor opção. Ele não trabalhava pelo salário que ia receber, ele não tinha liberdade nenhuma, não era dono de si, servia um outro que era o proprietário dele. Imagina o nível de motivação que o escravo acordava de manhã para trabalhar. Não era bem aquele tipo de coisa: acordei, esse vai ser o melhor dia da minha vida, porque vou fazer tudo que alguém que é meu dono quer que eu faça e eu não tenho vida própria. Eles não tinham nenhuma motivação na perspectiva humana, social, emocional, para ter empolgação naquilo. Mas Paulo está dizendo, vamos voltar aqui no verso 22, Colossenses 3. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Sinceridade de coração e temer a Deus é importantíssimo para entender o que nós estamos falando. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Depois ele diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você faz para ele, é ele que te recompensa. Ele está dizendo, servos, vocês não podem trabalhar pensando em agradar uma pessoa. Basicamente ele está dizendo que você não vai ter empolgação ou motivação nenhuma para isso. O mais você pode fazer é produzir melhor, sob vigilância para evitar punição. Mas ninguém tinha empolgação. Ele diz, mas se você servir, fazendo para Jesus, ele sim vai te recompensar. Agora, tudo o que fizerem não se limita só aos servos. Embora eu digo, quando esse tipo de orientação vinha aos escravos, nós precisamos entender que era um ambiente de menor motivação, né? Efésios 6, versos 7 e 8. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre, ou seja, instrução é para todo mundo. Há uma orientação específica aos servos, aos escravos,
Mas ele diz, seja servo livre, todo crente tem que fazer para Jesus. Quando eu e você começamos a pensar nessa perspectiva, dá para entender melhor o ponto principal do julgamento das nações em Mateus 25. Jesus, a partir de Mateus 24, começa a falar do fim de todas as coisas, do seu retorno, dos eventos finais. E em Mateus 25 ele entra no assunto do julgamento das nações. Então as nações serão trazidas diante dele, ele vai separar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e aí começa o julgamento. Qual é o ponto do julgamento? Jesus vai elogiar o grupo que ele separou da direita, as ovelhas, dizendo, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo ou preso, vocês me visitaram. O próprio Jesus vai dizer que vão perguntar para ele, quando foi mesmo que rolou esse negócio? O que você tem que entender é que Jesus está falando do tempo do fim. Não é a geração que teve próximo, fisicamente falando, de Jesus. A maioria dessas pessoas ao longo de gerações, e já 2000 anos se passaram, vão estar pela primeira vez vendo o Senhor Jesus. Cara, então a pergunta é, quando foi mesmo que nós fizemos o Senhor? Porque nem nós estamos entendendo o que o Senhor está falando. A explicação de Jesus é, quando, Mateus 25:40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Jesus está dizendo, quer você esteja ciente disso, quer não, quer tenham te ensinado, explicado, quer não, tudo que você faz, eu vou considerar como algo que você fez para mim. Fez o bem, fez para mim, mas para outro grupo ele vai dizer, mas vocês, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber. E aí ele vai dizer, quando negligenciaram essas pessoas, me negligenciaram. Tudo que você faz para o bem ou para o mal, Jesus está dizendo, no final das contas eu vou tratar como sendo para comigo. Isso precisa trazer no meu e no seu coração o temor. Gente, quase todas as outras áreas de ensino que trazemos, elas estão relacionadas com entender uma premissa básica como essa. Por exemplo, nós gastamos 3 domingos falando dos pecados da língua. E o dia que eu abordei murmuração, falei que segunda-feira é o Dia Internacional da Murmuração. Porque quando acaba o fim de semana e a turma vai voltar a trabalhar, todo mundo volta murmurando. Mas se você acordar amanhã, não importa o frio que esteja, a chuva, né? E lembrar que o que você vai fazer durante o dia deve ser feito para Jesus, caberia aqui a murmuração? Porque se você está murmurando contra ele. Pergunto, vamos falar do outro pecado da maledicência. Se a gente entende que o que faz para os outros é para Jesus, quando você está falando mal do irmão em Cristo, você está falando mal de quem? Do próprio Jesus. Gente, se nós não entendemos que isso rege toda a perspectiva de comportamento de vida cristã, nós não vamos muito longe. Então, nós estamos falando de um ponto essencial, discernir a pessoa de Jesus por trás, não apenas de relacionamentos, da possibilidade de servir pessoas, mas por trás de todas as circunstâncias, situações que nós vamos lidar, é uma chave para viver a vida cristã. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você imagina se todo crente decidisse que tudo que ele faz é para Jesus e para a glória de Deus. A gente não ia ter mediocridade no trabalho, a gente ia ter excelência e dedicação em todas as áreas. E o que eu acho curioso é que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Até quando nós falamos do ministério. Volta e meia eu tenho pessoas me falando assim, mas cara, precisa dedicar do nível que você está fazendo? Eu falo, para quem que nós estamos fazendo? Se ele é digno do nosso melhor, por que é que nós vamos dar o pior? Porque quer você lembre, quer não, que está fazendo para ele, no dia da prestação de conta ele vai dizer, foi para mim que você fez bem feito ou mal feito. Ou que você não fez. Então assim, isso tem que nortear a nossa vida. Agora, quando a gente fala de discernir o corpo, teologicamente nós precisamos passar aqui por 2 questões. A Bíblia tanto fala do corpo físico de Jesus, como fala do seu corpo místico, espiritual, a igreja, que meu pai redundantemente gostava de chamar do corpo corporativo, que é a união de nós todos. Agora, quando falamos do corpo físico, eu e você precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que Deus, uma das suas qualidades, características e atributos é que ele é eterno. Ah, pastor, nós também somos. Nós somos no sentido de não ter fim, mas temos começo. Deus não tem começo nem fim. Agora, se tem algo que tem um começo, é o corpo de Jesus. Porque o Deus pré-existente, num momento da história e da cronologia, decide assumir para si um corpo que ele não tinha antes. É por isso que o livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento, um salmo messiânico diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste.
Jesus não teve início ao nascer, o que teve início foi um corpo. O Deus pré-existente é que o ocuparia. Filipenses 2 explica que ele subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo que tinha que se aprender, mas se esvaziou. Não se esvazia da identidade, ele não deixou de ser Deus. Mas ele deixa de lado atributos que nós chamamos incomunicáveis, que cabem só a Deus. E ele decide viver nessa terra como homem. A Bíblia diz que ele teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, estava debaixo de limitações que Deus não tem. Ele não usou o atributo da onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Ele é um lugar de cada vez, limitado e confinado ao seu corpo. Ele não usou o atributo da onisciência. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, em conhecimento, precisou de aprendizado. Tem hora que você vai ver Jesus fazendo perguntas que, se estivesse usando onisciência, não precisava fazer. Ele não usou onipotência, que é ter todo o poder. Atos 10:38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz porque ele era Deus. Foi ungido e Deus era com ele. Tudo que Jesus fez no seu ministério, cada milagre operado, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo. E se eu e você não entendemos isso, não vai fazer o menor sentido a fala de Jesus em João 14. Quem crê em mim fará não apenas as obras que eu faço, mas até outras maiores. Se o que ele fez como Deus, jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Então, nós precisamos entender, o corpo de Jesus tem um papel central na obra da redenção. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo. A gente fala pouco sobre o sangue, mas quase nada sobre o corpo. Mas o corpo de Cristo, além de todo o mistério da redenção, ele serviu um propósito. Qual foi o propósito? Foi por meio dele que Jesus agiu, que o seu ministério aconteceu, que ele pôde funcionar cumprindo o plano e o propósito de Deus nessa terra. Mas quando Jesus morre e depois ressuscita, nós temos um processo chamado na Bíblia de glorificação. O que significa isso? Significa que Jesus, depois da ressurreição, Colossenses 2:9 diz que nele hoje habita corporalmente a plenitude da divindade. Se quando assume um corpo, ele deixa de lado certos atributos da divindade para viver como homem, depois da ressurreição, a plenitude está lá. A diferença é que agora o corpo continua. Ou seja, depois que Jesus foi assunto ao céu, não deixou de ter um corpo físico. Uma das falas de Jesus para Tomé é: um espírito não tem carne e osso como vocês em que eu tenho, pode me tocar e apalpar. E aí você precisamos entender que, embora ele ainda tenha o corpo foi assunto aos céus. Ou seja, eu e você hoje não temos a oportunidade que outros tiveram de servir esse corpo físico. Mas a mesma lógica se aplica ao corpo espiritual. Que lógica é essa, pastor? Vamos pensar aqui um pouco junto. Desde que Jesus nasceu, esse corpo físico foi cercado de proteção e cuidado, com Deus provendo isso de diversas formas, maneiras e pessoas. Os pais de Jesus, José e Maria, têm um papel essencial em todo o cuidado, né? Nós precisamos entender, Jesus foi amamentado, carregado no colo, precisou ser educado, teve todo tipo de cuidado dentro de uma família, que envolve de cuidados físicos, emocionais, né, e tudo o mais. Mas não foi só isso. Do nascimento de Jesus à sua morte, nós vemos Deus provendo pessoas para oferecer todo tipo de cuidado. Então vamos lá. Por ocasião do nascimento de Jesus, você tem duas cenas de adoração bem distintas. Uma delas é um coral de anjos cantando, falando a respeito da chegada do Senhor, que os pastores do campo vêem. Mas o outro são os reis magos que vêm de longe, movidos por Deus, por uma revelação divina, numa outra explicação, para eles terem essa notícia. E eles vêm trazendo o que como oferta de adoração? Ouro, incenso e mirra. Por que é que um recém-nascido vai precisar de ouro, incenso e mirra? Quem precisava não era Jesus diretamente. Seus pais precisariam. Pouco tempo depois do nascimento, Deus revela em sonhos a José o plano de Herodes de matar Jesus. E não apenas adverte antes, mas orienta que ele fuja para o Egito. Quem foi que financiou não só a ida ao Egito, mas o tempo de permanência durante anos? Ofertas como essa que chegaram. Desde o nascimento até a morte. Quando Jesus morre, José de Arimateia, um homem que além de rico tinha alta influência, a ponto de acessar Pilatos, o governador, insiste em que Jesus não seja tratado como indigente, pede para retirar o corpo da cruz e sepultá-lo no seu próprio túmulo. Você vê pessoas sendo mobilizadas por Deus do nascimento à morte de Jesus para exercer cuidado com aquele corpo. A pergunta é por quê? Porque era por meio desse corpo que Jesus agia. Mas nós temos o corpo místico espiritual, que é a igreja. Efésios capítulo 1
versos 22 e 23, eu vou ler na tradução brasileira. Ela diz assim: ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés e, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando de Jesus, a qual é o seu corpo, o complemento daquele que enche tudo em todas as coisas. Estou lendo a tradução brasileira, é uma versão de 1917, né? Muito parecida no seu estilo com Almeida corrigido, mas ela teve na sua revisão gramatical e da língua portuguesa nomes como o de Rui Barbosa. Uma tradução que ela tem sido mais popularizada recente do que na época. É uma das únicas que usa a expressão que a igreja é o seu complemento. A maioria das outras versões traduziram plenitude. Plenitude é quando algo fica inteiro. E o que a Bíblia está tentando dizer é que Jesus não está inteiro sem o seu corpo. Ele é chamado de o cabeça, mas ele tem um complemento, uma continuidade. E eu e você precisamos entender a importância disso. Eu vejo as pessoas falando assim: eu não prego igreja, eu prego Jesus. Eu falo: isso é inaceitável, você não pode pregar Jesus sem a igreja. É oferecer a cabeça decapitada, separada do corpo. O que eu digo é: nós não pregamos a nossa igreja, porque a igreja é muito maior do que a gente. Mas não dá para não pregar a igreja. É impossível querer viver Jesus isolado do contexto de igreja. E hoje tem muita gente tentando dizer isso. Não, eu estou bem com Deus, me relaciono com Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, só não preciso dos outros. Na verdade, você está descartando tudo que Jesus ensinou. O próprio Jesus disse: eu edificaria a minha igreja. Mas você tem um plano melhor do que o dele, conseguiu aceitar ele sem o resto da proposta dele. Então assim, nós precisamos entender o peso e a importância que igreja tem, e é apresentado na Bíblia como o seu corpo. Agora, qual a importância da igreja? A mesma do corpo físico de Jesus. Assim como Jesus não teria pregado, não teria ensinado, não teria curado enfermos, não teria expulsado demônios sem o seu corpo. Hoje ele não continua a obra que ele começou sem o seu corpo, que é a igreja. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, o que é que ele fala para o início da sua igreja? O livro de Hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e depois pelos apóstolos. Os apóstolos continuaram pregando o mesmo evangelho que Jesus estava pregando. A mesma mensagem que nós continuamos pregando até hoje é que Jesus começou. Mas quando ele vai se ausentar, ele está dizendo: eu preciso que vocês continuem. Então hoje, como o evangelho é pregado? Por meio do corpo místico, espiritual, corporativo de Cristo, que é a igreja. Hoje, como ele decidiu que iria continuar curando enfermos, expulsando demônios? Nos dias do seu ministério físico, ele faz isso com o seu corpo físico. Mas depois ele vira para os discípulos e diz: quando vocês forem pregar o evangelho, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. No meu nome vocês vão expulsar demônios. Ele continua fazendo as mesmas coisas por meio de um corpo que não é físico. Isso me remete ao ponto final da mensagem. Qual a importância do cuidado com o corpo? E para que ele aconteça, precisamos discernir o corpo. É que hoje ele continua agindo por meio do seu corpo. Então Paulo não está apenas falando de discernir uma pessoa, mas discernir o corpo. E nós precisamos relacionar essas duas coisas. Então, feita essa pequena introdução, não estou brincando, nós vamos agora para o nosso último ponto, que é a parte prática, né? O cuidado com o corpo hoje. Nós precisamos entender o paralelo, que assim como houve cuidado com o corpo físico, precisa haver cuidado com o corpo místico e espiritual. E quando a gente fala desse cuidado, eu quero ir direto para duas áreas muito distintas que a Bíblia apresenta na Escritura e que a gente não precisa escolher: eu sou desse time, eu sou daquele. Porque elas não são divergentes, elas não são concorrentes, elas são complementares. Quais são as duas áreas? Em primeiro lugar, a forma como nos relacionamos e interagimos com as pessoas. O cerne do problema abordado por Paulo no nosso texto inicial era relacionamento. Então, quando ele está falando, vocês não estão discernindo o corpo, quando menosprezam os que nada têm, alguns estão com fome, vocês estão comendo só ceia, tudo isso dizia respeito a um problema de interação. Mas olha essa declaração específica e abrangente de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. O que é que Paulo está dizendo? Se você entende que os irmãos são parte do corpo de Cristo, não tem jeito você pecar contra os irmãos e não está pecando contra Cristo. Então vamos lá para a lógica de 1 Coríntios. Se alguém não discerne o corpo e fala em relação a isso, ele colhe juízo. Mas nós trabalhamos a premissa inversa também. Se ele discerne e trata corretamente, ele é abençoado. Agora nós precisamos entender que toda interação com as pessoas, ela deve ser vista dentro dessa perspectiva. Porque eu não posso falar mal do meu irmão, porque se eu falar mal do meu irmão, eu estou falando mal de Cristo.
Porque eu não posso ser injusto contra o meu irmão, porque se eu fizer isso, estou sendo injusto contra Cristo. Porque eu não posso negligenciar o cuidado, não só espiritual, mas até o físico. Porque se ele tiver fome, sede, eu não der de comer e de beber, é a Cristo que eu estou negligenciando isso. Toda a interação com as pessoas, ela é incluída dentro dessa visão. E nós precisamos entender aqui, gente, a importância do serviço. E fazer isso não por obrigação, mas movido de um profundo amor que é melhor do que sua boa vontade. De vez em quando tem gente que reclama: pastor, o tempo todo você fica falando, tem que evangelizar, tem que cuidar, tem que discipular, é só pressão para trabalho. Eu falo, eu e você precisamos entender que não é pressão. Nós precisamos entender que é orientação. Porque um dia você vai estar diante do tribunal, e se você negligenciou as pessoas, Jesus vai dizer: foi a mim que você negligenciou. Se você quer mesmo esse destino, que pelo menos lá você não diga: meu pastor nunca pregou e ensinou essas coisas. Ou seja, se eu não puder ajudar você, pelo menos eu me safo no dia do tribunal, dizendo: eu fiz a minha parte várias vezes. Mas nós precisamos ser imbuídos dessa mentalidade. Meu filho, aos 18 anos de idade, quando estava nessa fase de completar, ele viajou comigo por quase 6 meses. Era parte de um discipulado intenso antes que ele fosse estudar fora. E volta e meia ele dizia: pai, de onde o senhor tira essa gana, essa disposição, essa força de fazer o que você faz? Eu falei: filho, o tempo todo tem uma coisa dentro de mim dizendo: lembre para quem você está fazendo. Porque ele falou assim: o senhor vai a lugares de gente que o senhor nunca viu nem vai ver de novo. De onde o senhor tira tanta motivação para servir quem você não conhece? Eu falei: não, eu estou servindo quem eu conheço. Eu estou fazendo isso para aquele que me chamou, para aquele que me mandou fazer isso. O tempo todo é para Jesus. Então toda a minha disposição nasce de um entendimento: se é para Jesus, vamos fazer da melhor forma. Quem está entendendo? Porque a negligência com o corpo vai nos prejudicar. Tem gente que pensa assim: ah não, é que eu não estou nessa ganância de um galardão tão grande, então eu vou meio relaxado. Jeremias 48:10 neles: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Negligenciar o corpo traz juízo, é autossabotagem, gente. Ou se faz o melhor, ou se faz o melhor, não tem uma outra opção. E isso começa na perspectiva de servir pessoas. Então toda a oportunidade de serviço que temos deve ser feita nessa perspectiva. Nós temos que fazer para Jesus. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala de fazer pelas pessoas, tem uma ênfase em toda a Bíblia de também não ignorar o elemento de investimento material e financeiro. Aliás, olha o teor do julgamento das nações de Mateus 25. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Ou seja, não é só o elemento de interação com pessoas, mas também a maneira como disponibilizamos ou não os nossos recursos. Um dia desses, anos atrás, a pessoa me falou: vocês pregadores não podiam ser mais parecidos com Jesus? Eu falei: a ideia é essa, a gente tenta. Porque Jesus pregava o evangelho sem os outros ter que ficar contribuindo para isso. Eu falei: quem foi que te disse? Que Bíblia você lê? E eu abri para a pessoa um texto que ela ficou me olhando. Ela quis olhar na Bíblia dela para ver se estava lá, porque ela mesmo nunca tinha prestado atenção. Lucas capítulo 8, dos versos 1 a 3, diz o seguinte, vou ler na NVI: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Algumas traduções dizem: serviam com seus bens. Não apenas Jesus, mas tem uma tropa de outros 12 que caminham com ele de cidade em cidade. O evangelho tem que ser pregado. A maioria de nós não para pensar na logística, gente. Esse povo tinha que comer, tinha que vestir, precisava de hospedagem. Provavelmente eles tinham uma dinâmica muito mais simplificada em termos de custo do que temos hoje. Nem existia hotel naquela época. Eu, os primeiros anos do meu ministério, não sabia, né, o que era hotel. Era uma época e uma cultura onde as pessoas sempre nos recebiam nas suas casas. Com o tempo, dado o volume, né, de eventos, as cidades maiores, as distâncias, começou a se apelar à privacidade, para a praticidade do investimento no hotel. Hoje talvez a gente tenha despesas financeiras maiores, mas temos recursos que nem a igreja de algumas décadas atrás tinha, né? Não era a realidade de Jesus, mas sempre houve custo. Quando a Bíblia chama Judas de o tesoureiro que carregava a bolsa, é porque havia contribuições. É lógico que o ministério, o corpo físico de Jesus para executar a sua missão sempre precisou de financiamento, e não é diferente hoje. Então, quando a gente fala a respeito disso, tem um texto em particular
que eu não consigo deixar de fora dessa equação. Eu gostaria que você abrisse lá comigo, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu quero que a gente leia do verso 3 até o verso 9. Você tem uma tônica quando a gente ensina sobre finança e contribuição. Eu falo muito sobre não apenas fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo. Fazer do jeito certo não é apenas entender motivações corretas, mas princípios. E aqui nós temos um ensino extraordinário. Isso mudou profundamente a minha vida há mais de 2 décadas. O texto diz assim, vou ler do verso 3 ao 9 de Marcos 14. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso. ênfase aqui por muito valioso, de nardo puro. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados, ênfase no indignado, e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. A minha tradução murmurava. A NVI diz, a repreendiam severamente. As traduções mais antigas dizem, bramavam. Porque a palavra no original significa literalmente gritar. Ou seja, uma indignação seguida de grito. Não acho que foi só um comentário qualquer. Mas Jesus disse, verso 6, deixe a mulher em paz. Porque vocês a estão incomodando, ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. E arremata. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então vamos tentar entender o cenário. Por que tanta indignação? O povo está reclamando de um desperdício. Qual era o tamanho do desperdício na cabeça, na contabilidade deles? Alguém olha para o perfume e faz uma avaliação de pressa. Usado, já aberto, de segunda mão, dava para vender por mais de 300. Mais de 300 pode ser 315, 330, 350. Mas passou 350, alguém diria quase 400. Mas não vamos nem avaliar o mais, porque a gente não sabe quanto mais. Se você pensar só em 300 denários. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Trabalhavam 6 dias na semana e descansavam o 7. Salário mensal, 25, 26 denários. 300 denários. Nós estamos falando de um ano inteiro. 12 meses de trabalho. Então imagina o valor desse perfume hoje, calculando o que você ganha por mês, multiplicando pelos 12 meses, e a sua renda de um ano. Gente, nós não estamos falando de algo sem valor. A Bíblia diz que era muito precioso. A mulher não deixou aproveitar nem o frasco de alabastro. Ela quebrou. E o povo está indignado. Por que o povo está indignado? Porque a cabeça deles só está pensando no uso de recurso financeiro para bancar projetos. E projetos nobres são mencionados. Um ano de salário, a gente podia estar dando de comer para os pobres, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. E os projetos não estão errados. Jesus disse no julgamento das nações, eu tive fome e deu de comer. Você está cuidando do pobre. Provérbios 19:16 diz, quem se compadece do pobre empresta a Deus. Não existe nada de errado. Mas Jesus diz, os pobres estão aí o tempo todo. Vocês podem fazer isso o tempo todo. A mim vocês não me têm sempre. Jesus está dizendo, essa mulher viu uma janela única de oportunidade que não podia ser desperdiçada. E aí nós precisamos entender o que Jesus está falando. Porque ele basicamente não está dizendo que as pessoas estavam pensando em projetos, tinham intentos errados. Os projetos eram nobres. Mas Jesus nunca quis que a gente custeasse o projeto. O que ele espera é que a gente enxergue ele. E essa mulher enxergou ele. Ele está dizendo, ela fez algo por mim. Uma boa ação para comigo. E Jesus explica algo que precisa ser entendido devidamente na perspectiva teológica. Jesus diz, ela ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. O que é ungir antecipadamente? Antes da hora. Do que Jesus está falando? Gente, depois de ter vivido no Egito por mais de 400 anos, os hebreus saíram tendo absorvido práticas culturais que eram dos egípcios. Entre elas, embalsamar seus mortos. A senhora quer embalsamar os seus mortos. Mumificação em níveis distintos. Então, quando alguém morria, eles não apenas envolviam com os panos, aplicavam diversos tipos de óleos e especiarias com a intenção de conservar o corpo. Não apenas porque velório costumava ter mais tempo do que nós temos hoje. Hoje, por lei, 24 horas o caixão tem que estar, já fechado e a pessoa sendo sepultada. Salvo exceções e processos distintos, essa é a regra. Ele já trabalhava, porque até juntar todo mundo e ter o processo, isso virou padrão, era cultural.
Então, normalmente, quando é que você vai ungir o corpo de alguém? Depois de estar morto. O que é que Jesus está dizendo que ela ungiu antes, enquanto ele está vivo? Aqui nós precisamos entender algo que é mais profundo do que parece. Um dos textos do Antigo Testamento, profecia messiânica, mais citado no Novo, no contexto da ressurreição, é o Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja corrupção. O que a Bíblia está dizendo de Jesus não apenas ficaria na morte, além do prazo determinado dos 3 dias, mas que o seu corpo, entre a morte e a ressurreição, não entraria em decomposição. Isso é uma chave importante. Por mais que Jesus tenha sofrido, havia promessas guardando a integridade do seu corpo. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E as irmãs de Lázaro falaram para Jesus, depois de 4 dias, está cheirando mal, porque a decomposição vai acelerando, mesmo com o processo que eles tinham de evitar que isso acontecesse de forma tão depressa. Agora, Jesus, o corpo dele não entrou em decomposição. E você quer saber, nem conseguiram embalsamá-lo direito. Porque ele morre na virada da sexta para sábado, entra o dia de descanso. Um dos evangelhos diz, era grande aquele dia de sábado. O que aquele dia tem de diferente? Você tem o sábado da semana e você tem o sábado do dia da celebração da Páscoa. O que se destaca é que Jesus, por parte de muitos estudiosos, na verdade morreu na sexta, morreu na quinta. Porque senão a conta de 3 dias não fecha. Nós temos 2. Se ele morreu na sexta até ser sepultado, primeiro crucificado até morrer, foi crucificado, ser sepultado e ressuscitar no domingo de manhã, você não tem nem a conta. Então acredita-se que o sábado da Páscoa caiu na sexta e emendou com o sábado do dia da semana. Então eles tinham um sábado dobrado. Tentaram, fizeram o que puderam, não terminaram. Domingo de manhã as mulheres vão no túmulo não para esperar que ele tenha ressuscitado. A Bíblia diz que elas vão para terminar o processo de embalsamar, que não foi feito. Mas não precisava, porque já estava garantido. Jesus está dizendo que aquela mulher realizou um ato profético. Quando ela derrama aquele perfume caríssimo sobre Jesus, ela estava declarando profeticamente: a unção real, o verdadeiro óleo do Espírito envolverá o seu corpo, que o preservará da corrupção. Você não precisará ser embalsamado. Como que essa mulher viu o que viu? Até hoje, para todo mundo que estuda Bíblia e teologia, você tem que gastar um tempão, para tentar conectar os pontos. Discernir é uma capacidade de perceber as coisas que não acontece só de forma natural. Porque os reis magos saíram de um país para o outro em busca do Messias, que a maioria dos que ouviriam o Messias se revelando não aceitaria, porque eles viram o que as outras pessoas não viram. Porque essa mulher fez o que fez? Porque ela viu o que as outras pessoas não estavam vendo. Quando nós falamos de discernir, nós precisamos entender que isso não é algo que Deus vai forçar. Ele precisa encontrar em mim e você uma certa receptividade, um certo anseio de percepção, para que ele potencialize uma revelação. Mas quando a revelação entra, isso muda radicalmente a vida da gente. Se não discernir, o corpo vai ser julgado. Discernir nos leva a se abençoar de forma distinta. Porque Jesus fez para essa mulher, ele não fez nem pela sua mãe, nem pelos seus irmãos, nem pelos 12 apóstolos. Ele não falou assim de mais ninguém. Onde for pregado o evangelho em todo o mundo, em todos os lugares, em cada canto dessa terra, em cada geração, onde o evangelho chegar, Jesus falou: e o que essa mulher fez seja contado. Não era apenas para que a gente aprendesse, ele diz para a memória dela. Ele imortalizou essa mulher. 1 Samuel 2,30 diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quando eu e você não discernimos o corpo e desprezamos o Senhor, vamos ser desprezados, julgamento. Mas quando discernimos e honramos, seremos honrados. Para honrar no nível que fez, ele se sentiu muito honrado. Onde eu quero chegar com isso? Existe no meu coração, como líder, gratidão a Deus, olhar esses 20 anos de história para a estrutura funcional prática da nossa igreja. Em primeiro lugar, de serviço. Desde os nossos líderes de célula nos ajudando a cuidar das pessoas, para cada área, departamento de trabalho da igreja, frente de ação social, nosso exército de voluntários. Gente, dá uma alegria na gente. Tem espaço para melhorar na vida de cada um de nós, começando aqui de mim. Todo mundo pode melhorar, mas a gente tem satisfação em ver a disposição do povo servir. Quando falamos de contribuição, que é a outra área de cuidar do corpo, existe gratidão no nosso coração, porque essa casa tem entendido e praticado generosidade, gente.
A gente tem vivido dizendo, nós não vamos dar só manutenção a essa estrutura, nós vamos multiplicar e plantar outras igrejas, nós vamos abençoar outras estruturas, nós vamos investir em missões no avanço do evangelho, mas também vamos, né, atender o necessitado. E a gente tem podido fazer isso tudo. A intenção da minha mensagem é tentar produzir em vocês uma ação que não esteja acontecendo, mas é ajudar vocês a fazer o que vocês já têm feito da forma correta. Entender que seja trabalhando ou investindo, nós temos que discernir o corpo de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque se nós fizermos isso da forma correta, tudo vai mudar. Esse texto ganhou um significado especial para mim há mais de 20 anos atrás. O dia que eu estava lendo, estudando, né, estava na época começando a entender as verdades que iriam se tornar um livro que eu escrevi chamado Uma Questão de Honra. Esse assunto que eu estou falando aqui, na verdade, é o desfecho, o capítulo final de todo o livro. E quando eu estava nesse processo, eu lembro que meditando na oferta dessa mulher, eu fiquei pensando, quando Deus me fez entender o que ela fez, por quê, como foi honrada, como ela viu Jesus em uma oportunidade não só de investir em projetos. Gente, quando as pessoas olham projetos, elas vão se empolgar com algumas coisas, com outras não. Dezembro de 2005, primeiro verão da história da nossa igreja. A gente reunia lá no barracão da Água Verde, não tinha nem forro, era só aquela chapa de zinco, né, em cima da cabeça da gente. O culto era 6 da tarde, mas na época o horário de verão antecipava 1 hora, ou seja, era como se fosse 5 da tarde. Depois daquela tarde fechada, quando a gente entrava naquele prédio, irmão, só a graça. E dava raiva quando alguém dizia, Curitiba não tem calor, dizia, a gente tem pelo menos 3 meses, e vá no nosso culto para você ver se não vai passar calor. Era insano. Quem estava no início lembra disso. Nós começamos a igreja em julho, mas dezembro era o nosso primeiro calor. Aí um dia, no meio daquele calor, eu fiz um desafio. Falei, gente, nós vamos precisar climatizar a igreja. E nunca foi tão fácil levantar uma oferta. Mas o povo já foi levantando na hora. Vamos resolver aqui agora. Eu falei, gente, depois. Mas no final do culto tinha uma fila de gente mesmo assim, dizendo, não, pastor, conta comigo. Quanto é que vai ser pro ar-condicionado? Nós conseguimos mobilizar isso rápido. Alguns meses depois, a gente, um dos missionários que a igreja apoia, veio falar do trabalho, não só para pedir oração, compaixão, mas ajuda, investimento. Eu estou olhando a cara do povo, a maioria quer que eu tenha a ver com isso. Porque quando a gente pensa em projetos, é interessante, nós vamos. Agora, gente, o reino de Deus precisa de ar-condicionado? Não, quem precisa é a gente. Eu não estou falando contra. Deus seja louvado que inventaram o ar-condicionado. E para nós aqui em Curitiba, quando você bota ele para funcionar como aquecedor, melhor ainda. Agora isso é só para melhorar o nosso clube, gente. Não é para a glória de Jesus. E a gente vai e faz com empolgação. Mas na hora do evangelho de Jesus ser anunciado, a gente não tem empolgação. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo por trás do que fazemos. Então quando a gente vai avaliando essas coisas, o que nós podemos melhorar não é apenas o investimento, é entender por quê e para quem fazemos o que fazemos. Quem está acompanhando? Quando eu estava ali pensando comigo mesmo, esses discípulos são um bando de cabeção, de ficar atacando essa mulher, porque o grupo que estava em volta, gente, a maioria deles estão reclamando, eram pessoas que andavam ali com o Senhor Jesus. E eu estou criticando eles no meu coração, e o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Fiz de mim as palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que dá para discutir com Deus, ele sabe tudo. Já é usado o marido discutir com a mulher, que nem sempre está certa, mas na maioria das vezes está. Já é usado ele discutir com ela. Agora com Deus, que sempre está certo. Aliás, alguns maridos oraram a Deus por anos pedindo à esposa, Senhor, me dê a mulher certa. E hoje, quando ela está sempre certa, você não pode reclamar que foi o que você orou. Mas voltando aqui, eu na hora começo a me defender, porque é a natureza do ser humano, né, se defender. O Senhor falou, você julga os discípulos porque entende hoje toda a explicação. Se tivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu estou insistindo, não, Senhor. E Deus me deu uma experiência única, que marcou minha vida. Eu não consigo explicar, mas foi uma visão. Pastor, o senhor foi arrebatado, teve um êxtase? Não, eu prefiro usar a descrição do profeta Daniel, as visões da minha cabeça. Um filme passou dentro da minha cabeça. Não era sua imaginação, não. Eu não tinha controle algum sobre aquele script. E para resumir a história, eu assisti a cena de um dos nossos cultos na igreja na época, e eu vi uma pessoa vindo pelo corredor central à frente, chorando, emocionado, dizendo para Jesus que eu amava mais do que tudo. Quando ele passa por mim, que estou dentro do culto junto com todo mundo, eu ouço ele dizendo o que eu já percebia na visão que ele estava falando. Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar.
Nós estávamos na época em que Deus me deu a visão e o entendimento dessas coisas, diante de um desafio financeiro da igreja enorme. Iríamos parar um certo projeto por falta de recursos. Então, a minha cabeça está lendo tudo nessa perspectiva. Mesmo que a visão está acontecendo, naquele momento não estou parando para pensar, é real ou não é real. Estou reagindo como se estivesse vivendo o momento. Quando ele passa e fala de novo perto de mim, eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. A vontade de dizer, duvido, prova, vai. Ele dobra o joelho, chorando. Ele enfia a mão, era uma noite fria, comum do nosso Paraná. Ele enfia a mão dentro da blusa que está usando e tira um pacote grosso, de pelo menos uns 2 dedos meu, daquelas notas de R$100, que na época era novidade. A minha cabeça já dispara a fazer conta. Quantos milímetros tem uma nota? Quantas notas cabem nesses 2 dedos do maço? Vezes 100. Gente, eu já começo a mandar os aleluia dentro da minha cabeça. Ele joga aquele dinheiro e fala para Deus, eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. Tira um segundo maço. Quando joga o segundo maço, é aleluia para um, é glória para o outro. Não sei de onde sai, que tamanho de bolsa era aquele de jaqueta, sai um terceiro maço. Quando sai o terceiro maço, já estou quase falando em língua, está tocando na minha cabeça a música, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E quando eu estou ali pronto para fazer festa, ele enfia a mão num dos bolsos, tira um frasquinho sem rótulo, começa a jogar um líquido em cima do dinheiro. Eu sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação, Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. E eu só vou entender o que está acontecendo quando sai do bolso uma caixa de fósforo. Ele olha para o dinheiro agora molhado de álcool e fala, eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. Quando ele vai riscar o fósforo, eu entendo papel, álcool, fogo, vou provar que eu entendo, dá para acontecer. O eu da visão fez o quê? Eu voei no pescoço dele antes ele riscar o fósforo. Nós estávamos dando a primeira rolada, ainda a visão sumiu. Quando a visão sumiu, o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu entendi que ele me deu uma visão contemporânea do episódio de Maria. Não estou dizendo para você sair daqui e praticar uma nova modalidade de oferta, queimar dinheiro, que aí vai ser o marciano voando no seu pescoço. O que eu e você precisamos entender é que muitas vezes nós estamos presos a valorizar mais projetos do que a pessoa. E o que Deus espera é que a gente enxergue a pessoa. Na nossa perspectiva seria queimar dinheiro. O que aquela mulher fez não foi só desperdício. O que ela fez foi um ato profético deslumbrando o Senhor. Então a minha oração, e aqui eu encerro pedindo para você ficar em pé para parecer que está acabando, é que nós possamos não apenas seguir fazendo o que temos feito, trabalhando e servindo pessoas, investindo financeiramente, mas que a gente possa fazer isso sempre com uma mentalidade, para quem e por que eu estou fazendo isso. Há um tempo atrás, uma pessoa estava muito machucada, uma instituição, estrutura religiosa dentro da qual serviu, e ela em tom de desabafo falou para minha esposa, eu me arrependo de ter trabalhado tanto tempo naquele lugar. Minha esposa respondeu na hora, que ela é um doce de pessoa, mas não mexa com Jesus sem arrumar confusão com ela. Ele respondeu na hora para ela, para quem que você fez o que fez? Se você fez o que fez durante esses anos para Jesus, você não tinha que estar arrependido de nada. Você deveria estar com o coração cheio de gratidão, para não dizer orgulhoso, pela oportunidade de ter servido Ele. Mas se você está arrependido, você nunca fez para Ele. Você fez para pessoas que te machucaram. E agora você está arrependido porque você nunca fez para Ele. Preste atenção. Eu e você não servimos instituições e pessoas. Nós servimos a Cristo. Dentro de instituições, quando estamos servindo pessoas. E quem faz isso não está arrependido. Até porque a nossa resposta e recompensa não vem das pessoas. Quando a Bíblia diz é a Cristo o Senhor que estão servindo, a Bíblia diz dele vocês vão receber a recompensa da herança. Jesus não prometeu só voltar, gente. Ele diz, eis que cedo vem e comigo está a minha recompensa para dar a cada um de vós segundo as suas obras. Se fazemos para Ele, vamos receber dele. Agora, se você faz só para ser visto pelos outros, já recebeu sua recompensa nas palavras do próprio Jesus. Agora, se eu e você trabalhamos ou investimos com a mentalidade correta, não apenas vamos entrar num patamar de agradá-lo, de nunca sair do trilho, estar alinhado com o eixo central do plano e do propósito de Deus, mas nós vamos entrar num lugar de plenitude e rompimento. Não vai nos faltar aquilo que Deus tem disponibilizado, seja saúde, graça para as nossas casas, provisão para as nossas necessidades. Há um lugar de plenitude que eu e você não vamos acessar apenas porque temos promessa e um direito posicional, mas porque não quebramos princípios, pelo contrário, praticamos eles. Então minha oração a Deus é que a gente não só siga fazendo o que temos feito, seja servir pessoas, um investimento financeiro, mas que a gente faça isso como nunca fizemos.
Não apenas no sentido de aumentar o volume de trabalho ou de investimento, mas principalmente a mentalidade, que tem que estar fortemente dentro de mim e de você. Para quem e por que nós fazemos o que fazemos. Esse é o ponto principal. Toda revolução na história, toda, sem exceção, não importa se estamos falando de algo de ordem política, social, espiritual, toda revolução tem no mínimo 3 ingredientes, 3 elementos comuns. Uma nova mensagem. Mas a mensagem não é autopropagável. A nova mensagem precisa de pessoas engajadas com o movimento, que espalhem a notícia, que convençam e persuadam os outros a se unir ao movimento, que foi startado pela nova mensagem. E pessoas não conseguem espalhar a mensagem sem o terceiro elemento: suporte, investimento financeiro. Eu e você temos o privilégio de participar da maior revolução da história, de repercussões eternas. Há uma nova mensagem, sim. O evangelho é chamado de boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho: boas novas, boas notícias. Nós temos uma mensagem, e é uma boa mensagem. Mas a mensagem não é autopropagável. Ela precisa de engajamento, de uma mobilização. E me ouça com atenção: se vamos viver o que Deus prometeu, e eu creio que vamos chegar lá, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, haverá uma revolução para a proclamação dessa mensagem nunca antes vista. A maior colheita de almas de todos os tempos ainda está para acontecer, gente. Mas isso significa que a mensagem que já foi dada vai precisar de um engajamento de trabalho como nunca antes. Mas também vai precisar de suporte e investimento como nunca antes. Eu não consigo encontrar palavras para tentar explicar o impacto que o entendimento do que Maria fez teve na minha vida. As primeira década, vamos dizer assim, do meu ministério como pregador, eu só entendia: Deus levanta alguns para pregar, outros para financiar, são os cooperadores da verdade, que falamos semana passada. Os dois se unem, o resultado final está lá. Mas depois de uma década apenas dependendo do suporte de outros, eu entendi a beleza desse investimento como expressão de adoração, de zelo, de uma forma. Eu falei: Deus, pregar a mensagem é um privilégio. O Senhor não poderia me dar o privilégio de fazer as duas coisas, de também ser alguém que além de pregar investe. E eu comecei a orar e dizer: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me abra portas. Eu preciso gerar recursos para o reino. E nesses últimos 20 anos eu tenho conseguido fazer financeiramente pelo reino algo que eu nunca sonhei ser possível. Eu quero continuar pregando como nunca preguei. Nós estamos diante de desafios como nunca tivemos. Mas eu quero investir como eu nunca investi. Porque o dia final, quando eu estiver diante do Senhor Jesus, além daquele sorriso, além da declaração: servo bom e fiel entra, eu quero conseguir ler por trás do sorriso do rosto dele não só a alegria de eu ter chegado lá, mas eu ter vivido para honrá-lo. Tudo o que eu e você suportamos vai se pagar sozinho naquele dia. Não há nada que possa se comparar. Paulo diz: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifesta. Mas imagina a parte do cumprimento da profecia de Isaías: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Me faz imaginar que ele vai olhar para cada um de nós com uma parcela de satisfação. Você, como meu complemento, fez parte disso. Você me ajudou a executar aquilo que eu esperava. São duas áreas que talvez alguns de nós vamos ter um chamado mais forte para uma ou para outra. Eu e você não podemos dizer que só uma é importante ou só outra. E alguns de nós que já estamos fazendo uma, podemos melhorar na outra. Não significa só que a gente se complementa com áreas diferentes. Isso também é verdadeiro. Mas eu oro que essa mensagem entre não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, a ponto de fato moldar a maneira como nós vamos nos comportar daqui para frente. Eu acho que você já tinha que estar subindo para terminar essa reunião. É lamentável como você atrasa o culto, Marcelo. Fazer uma oração antes com eles. Depois você tem todo o tempo que sobrar.
Pai, muito obrigado pelo privilégio de recebermos não só a instrução, mas de estarmos num ambiente onde o Teu Espírito age, promovendo despertamento. Eu oro por isso na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, na vida daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, ou mesmo posteriormente, através de uma mensagem gravada. Que haja, Deus, muito mais do que o efeito humano de uma palestra ou um discurso. Que haja o sopro divino, que haja compreensão e entendimento espiritual, seguidos de despertamento e de correspondência, para que de fato nossa vida esteja alinhada a esses princípios e possamos discernir o corpo de Cristo como nunca antes e, como consequência, agir nessas áreas com zelo, dedicação e cuidado, também como nunca antes. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.